Hoje nós vamos lembrar Marcos capítulo 7, no versículo 1 a 13. As pessoas, normalmente, quando vê esse texto, vai logo caindo naquela situação de que os apóstolos comiam com mãos sem lavar, sem lavar as mãos. O primeiro enfoque é este. Olha, mas os seus seguidores, eles falaram com Jesus, os seus seguidores comem sem lavar as mãos. Por que eles fazem isso? A tendência humana é focar em cima disso. Mas o que Jesus enfatizou mesmo é uma questão da tradição. A tradição é que é uma coisa muito importante nesse evangelho. A tradição é transmitir, receber, falar, escutar, dar e tomar. A tradição resume-se nisso: transmitir, receber, falar, escutar, dar e tomar. São Paulo, ele foi muito cioso dessa situação da tradição. Por quê? Ele era um judeu, ele era um religioso judeu e ele sabia muito bem como funcionava essa questão da tradição entre os religiosos judeus. Falar sobre a tradição, ela esvazia o ser humano. A tradição, ela esvazia. Por quê? Quem conta um ponto, aumenta um ponto. Então, no tempo de Jesus, todo aquele aparato religioso estava mais pelo lado dos religiosos do que realmente pela tradição. Porque Jesus está muito claro, isso em São Paulo. Jesus rejeita a tradição porque peca contra exigências morais fundamentais. Por isso é que Jesus chama a vossa tradição. Ele não condena a tradição, ele condena a tradição daqueles judeus religiosos daquela época. Então, por que Jesus fazia isso? Quando Jesus estava pregando, aqueles judeus, eles observavam coisas que, moralmente falando, aquilo que mexe com o nosso coração, eles não estavam falando. Eles estavam preocupados se as pessoas lavam as mãos, eles estavam preocupados se as pessoas observam uma quantidade enorme de leis, mas aquilo que é realmente no coração passava despercebido. Existia uma lei naquela época de que os mais novos, os filhos, deveriam cuidar dos pais. Era obrigação. Mas os religiosos começaram a incutir uma lei que chamava Corbã. Então, eles deixavam de oferecer coisas que era preciso, porque se eu estou cuidando dos meus pais, isso é Corbã. Eles tampavam uma coisa com outra. Isso não era bom. Eles tinham obrigação diante de Deus. A ter obrigação moral e física diante dos mais velhos, ela não exclui aquela obrigação moral e física diante de Deus. Então, o que Jesus condenou foi isso, a tradição de vocês. Vocês falam de mim com os lábios, mas não falam com o coração. Jesus foi enfático nisso. Olha, judeus hipócritas, vocês falam de mim com os lábios. De mim que Jesus estava falando era de Deus. Vocês falam de Deus com os lábios, mas não falam com o coração. O que é falar com o coração? É sentir realmente aquilo que Deus está querendo de nós. É sentir realmente aquilo que Deus projeta no nosso espírito. Porque o nosso mundo globalizado de hoje projeta o que pode. Nós temos aí exemplos
contundentes que nós vemos na televisão. Toda aquela moral que Jesus se preocupou tanto com ela, está se esvaziando. Está se tornando tradição roubar, matar. Está se tornando tradição ser desonesto. Há poucos dias atrás, eu estive falando com um político e ele foi claro comigo. Se você não for esperto e desonesto, você nunca será um político. Será possível para dirigir um poder, vocês, para levar até a esses poderes que nos arrumam, nós temos que ser desonestos e espertos? É isso? Então a tradição que Jesus falava, ela vai se envolvendo de certas formas, que às vezes verdades fundamentais da fé se tornam coisas comuns. E a gente não está percebendo isso. Então esse Evangelho de Marcos, ele nos chama a atenção, não porque os apóstolos de Jesus não lavavam as mãos, não. É porque os judeus defendiam uma tradição de que aquilo não era legal, aquilo não era bom, aquilo estava desvirtuando os corações das pessoas. E São Paulo foi um ardoroso defensor dessa tradição, vamos dizer, católica, né? Porque tem a tradição apostólica, porque a tradição eclesiástica era essa dos judeus, mas a tradição apostólica, essa que a igreja construiu em cima dela, porque o Evangelho não foi escrito no mesmo dia, o Evangelho não foi escrito depois que Jesus morreu, o Evangelho foi escrito 50, 60, 70 anos depois, até chegar ali, né? Teve uma tradição apostólica. O que nós conhecemos de Jesus é uma tradição apostólica, mas a tradição eclesiástica que existia naquela época, isso Jesus condenou. Vocês não estão fazendo certo, vocês não estão agindo com aquele coração de Deus, vocês não estão agindo com o coração, vocês falam de mim pelos lábios, mas o coração está duro, não consegue entender o que eu falo. Então fica meu recado para hoje, né? Em plena novena de Nossa Senhora de Lourdes, que Nossa Senhora percebe isso com muita clareza, eu tenho certeza disso, que ela percebe isso, naquela gruta suja, porque hoje a gente vê essas grutas tão bonitinhas que vê por aí, mas naquela época, a gruta de Marsabielle, na França, era um buraco onde se jogava lixo hospitalar. Era um lugar que ninguém ia. Era um lugar fedorento. Foi ali que Nossa Senhora quis aparecer. Ela poderia aparecer toda vistosa numa igreja, não. Ela quis mostrar às pessoas que dentro das vezes, daquilo que a gente acha que está tão sujo, existem coisas tão bonitas, tão puras. Fica esse meu recado de Nossa Senhora de Lourdes para hoje e esse meu recado de São Marcos. Cuidado com a tradição que acaba com os nossos valores. E Jesus foi muito claro com isso. Transmitir, receber, falar, escutar, dar e tomar. Vamos tomar as coisas direito.